Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí em nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, dando sequência aí nas nossas videoaulas, hoje vamos falar um pouquinho aí a respeito de associação de resistores, também conhecido como cálculo da resistência equivalente. Então o que seria isso, né? Conforme está escrito aqui, né, no nosso texto, ele é um recurso utilizado para simplificar circuitos elétricos formados por vários resistores. Então a ideia, né, quando a gente calcula a resistência equivalente, é nós buscarmos um valor de resistência única para de um resistor para todo o conjunto de resistores que nós teremos em nossos circuitos. Isso é importante a gente saber determinar para poder dimensionar depois os sistemas de alimentação, como fontes, né, e os valores de corrente, né, que nós vamos calcular mais para frente. Então, para que a gente inicie nossos estudos, né, referente a todos a análise de circuitos, nós precisamos ter um conhecimento de como determinar o valor da resistência equivalente em circuitos elétricos. Então, basicamente, nós vamos trabalhar associações de resistores em série, para essa primeira videoaula, né? Onde nós teremos, né, o conceito de como conectar componentes em série, no nosso caso, resistores. Então, quando nós ligarmos os resistores em série, todos os componentes, né, todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Tá? Então, analisando aqui nessa imagem, seria algo desta forma aqui, onde nós temos 3 resistores, R1, R2 e R3, aonde cada um dos terminais estão conectados de forma a montar um sisteminha desta forma aqui. Ó. Então, seria isso daqui, consideramos uma ligação em série, onde nós podemos perceber que a corrente elétrica que estiver circulando pelo resistor R1, ela vai ser obrigatoriamente ter que passar pelo resistor R2 e o resistor R3 até chegar aqui no final. Então, quando existe esse comportamento, nós temos um circuito em série. No nosso caso, esses resistores estão em série. Tá? Então, para que a gente consiga calcular o valor da resistência equivalente, né, então suponhamos que nós temos o resistor 1, 2, 3 até o resistor N. Para vários resistores em série, o cálculo do nosso R equivalente, então a ideia nossa é manter um valor único de resistor, simplesmente nós teremos que fazer a soma de todos os resistores que estiverem em série com o meu circuito. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então aqui o cálculo da resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3 mais todos os resistores que nós tivermos aí em nosso circuito. Tá? Uma outra opção também, né, que é muito comum de nós encontrarmos em circuitos elétricos, é a associação em paralelo. O que seria nessa associação em paralelo? Os nossos resistores eles vão se encontrar ligados ao mesmo potencial elétrico. Então a corrente elétrica que vai atravessar cada resistor ela vai ser diferente. Então na imagem, né, seria isso daqui, ó. Então esses 3 resistores, né, o R1, o R2 e o R3, eles estão em paralelo. Então essa minha corrente elétrica que está circulando aqui, ela não vai ser a mesma para todos os resistores. Então, nós teremos uma parcela da corrente aqui, outra parcela aqui e outra parcela aqui. Tá? E a somatória delas tem que dar o valor de resistência, de corrente total. Tá? Então, por enquanto, não vamos se preocupar muito com relação à corrente. Vamos entender como determinar a resistência equivalente para circuitos em série e em paralelo. Então, série nós já vimos que é basicamente somar todos os valores de resistência. Agora, para a ligação em paralelo, nós vamos usar esta equação aqui. Ó. Então, vamos usar esta forma aqui. Então, 1 sobre o valor da resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido pelo valor da resistência 1,
mais 1 dividido pelo valor da resistência 2, mais 1 dividido pelo valor da resistência 3, e assim quantas resistências em paralelo nós tivermos. Tá? Lembrando que isso é para circuitos em paralelo. Tá? Caso nós tenhamos somente dois resistores, né, vamos trabalhar somente por pares, né, nós podemos usar essa equação aqui também. Então, podemos determinar a resistência equivalente através da multiplicação entre dois valores de resistência e dividindo pela somatória dos dois valores de resistores. Tá? Lembrando que isso daqui só é possível ser utilizado caso sejam somente dois resistores de cada vez. Tá? E outro ponto importante, né? Caso os resistores sejam idênticos, nós podemos determinar a resistência equivalente do nosso circuito somente colhendo o valor de um resistor e dividindo por quantos resistores nós tivermos, onde N aqui é o número de resistores que nós temos no circuito em paralelo. Tá? Então é possível fazer esse cálculo também, desde que o valor do resistor, né, seja igual em todos os ramos. Então todos os valores de resistores aqui tem que ser o mesmo. Tá? Caso seja diferente, ou aplicamos essa equação, ou esta equação aqui se for a cada dois resistores. Tá? Então, aqui, né, seria a representação do nosso circuito em paralelo, onde nós temos o resistor 1, o 2 e o 3. Então, nós podemos determinar o valor de R equivalente desta forma aqui, tornando um único valor ôhmico de resistência. Tá? E para nós representarmos isso, vamos olhar esse exercício aqui, esse exemplo. Então, nós temos 4 resistores com os valores de 10, 20, 30 e 40. E eu quero determinar o valor da resistência equivalente em série e depois em paralelo. Tá? Então, aqui o primeiro passo, né, em série é bem simples, então basta nós somarmos, né, todos os valores de resistência. Então, vai ser 10 mais 20 mais 30 mais 40, que nos vai resultar no valor de 100 ohms. Isso para o cálculo em série. Agora vamos imaginar que nós colocamos todos esses resistores em paralelo. Então, o nosso cálculo pode ser feito desta forma aqui. Ó. Então, debulhando a equação aqui, né? Então, 1 dividido por 10, mais 1 dividido por 20, mais 1 dividido por 30, mais 1 dividido por 40. Temos que achar aqui o termo comum, né? Então aqui foi calculado aqui, né? O MMC e tal, foi feito todo o trabalho aqui, né? Matemático. E nós concluímos que o R equivalente vai ser 120 dividido por 25. Lembrando desse termo aqui, né? 1 sobre R equivalente. Então é o inverso dessa divisão aqui, que nos vai, né, nos resultar num valor de 4,8 ohms. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!